Olá amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio da Terra e hoje à noite o tema é ufologia, tecnologias extraterrestres e assuntos correlatos. Estou só aguardando aqui a fazer as conexões com entrevistados. Só um minutinho, tivemos muita chuva hoje à tarde aqui na região. E o professor Fábio, ele mora num lugar que aqui carinhosamente a gente chama de roça, né? Quando é afastado do centro da cidade, a gente fala, você mora lá na roça. Então a região dele é bem complicada quando chove. Então estou aqui na comunicação. Já eu retorno para dar informação sobre isso, tá ok? Só mais um minutinho, por gentileza. Então, vamos acompanhar o Gnominho com a Valquíria e falar sobre disco voador. Não consegui ainda a conexão com o professor Fábio e até o telefone, né, o telefone também está fora, porque sempre a gente conversa, né, quando ocorre alguma coisa, então ele deve estar realmente totalmente apagado lá, mas estou aqui aguardando voltar o sinal. Enquanto isso, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que tem a ver, né, com tudo que está sendo passado pelo professor Fábio. E também estou acompanhando, né, o retorno dele, ele me dá um alô aqui no Facebook. Mas nós vamos conversar sobre um assunto que está circulando na internet. E até mesmo, se não me engano, o Walter postou, mas algumas pessoas postaram aí no nosso grupo, que é sobre aquela tipologia de diversos extraterrestres. Essa tipologia foi catalogada, né, foi feita pelos pesquisadores russos. Isso aí, segundo o que consta nesse informativo, vazou, né? Vazou, alguém encontrou em 1981, lá na Sibéria, dizendo-se, né, que foi por acaso, né, que foi encontrado. A gente sabe que nada é por acaso. E nem mesmo podemos afirmar que essas tipologias são corretas, porque nós temos aí de tudo, né? Na internet sabemos que há de tudo. E há 3 programas atrás eu passei já para vocês que já foram catalogados dezenas de tipos extraterrestres baseados em relatos. Nada baseado em assuntos voltados para o lado mais espiritual, tá? Isso é algo à parte. Eu estava falando somente baseado em fatos. Fatos que eu digo pessoas que foram abduzidas, ou pessoas que tiveram contato, ou pessoas que viram. Então são fatos, né, vamos assim dizer, aceitos, testados. Então desses fatos aceitos e testados, há uma catalogação imensa. E hoje eu vou comentar com vocês sobre essa tipologia baseada nesse livro, que em alguns momentos tem a ver com aquilo que nós passamos, né, 3 semanas atrás, que eu passei para vocês, uma semana antes do professor Fábio vir conversar conosco, e há essa tipologia que eu vou falar aqui. Mas antes, eu preciso esclarecer aqui alguns detalhes, que o primeiro é o seguinte, como várias pessoas estão entrando agora aí no chat, né, da Rádio da Terra, só esclarecer que ontem, por diversos problemas técnicos, não foi problema técnico da nossa central da rádio, mas foi problema técnico no computador, onde eu faço aqui a transmissão, conflito de diversos programas, né, chamados softwares. Exatamente na hora de entrar o programa Gaia Musical, é o novo programa da Rádio da Terra, que a Virgínia Espósito está fazendo para nós, um programa muito bacana, entrevistas com músicos nacionais que estão aí gravando CDs, que têm participado de diversos eventos. Então essa vai ser a missão da Virgínia Espósito. E na hora da transmissão do programa dela,
começamos a ter conflitos aqui e não foi possível a transmissão, então adiamos o programa para terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem, no mesmo horário, das 19 às 20h30, tá? 1h30 de programa. E já aviso também vocês que, caso aconteça algo hoje, porque todos os programas foram reinstalados, isso durou a madrugada inteira, inclusive hoje o dia todo de ajustes, mas ainda pode ocorrer algum conflito, tá? Nós estamos trabalhando para que isso não ocorra mais no futuro, teremos que fazer mudanças aqui na nossa plataforma, algumas mudanças técnicas, então peço desculpa a vocês por não termos tido tanto o programa da Virgínia quanto o meu programa à noite sobre saúde natural. Tá ok? Então, é isso. Fiquem atentos, porque pode ser, tá, vamos torcer para que não, mas pode ser que saia de conflito a qualquer momento, porque realmente para resolver nós vamos precisar mudar alguns detalhes aqui de forma mais séria. Tá ok? Então, vou começar pela tipologia. Nós vamos, inclusive a Sara Gonçalves, se ela estiver na escuta aí, estou deixando um recado para você aqui no Facebook, Sara. Enquanto eu não consigo fazer conexão com o professor Fábio, que deve estar lá sem luz, né, porque sem luz a internet não funciona. Se você quiser adiantar, Sara, eu sei que você tem um compromisso aí de ir até o aeroporto, por isso que você, né, não deu 100% de certeza, mas se você puder adiantar, né, puder entrar antes, enquanto você não sai, me dá um toque aqui pode dar um toque no Facebook, que eu estou ligado no Facebook aqui hoje, que eu estou esperando o Fábio também entrar. Me dá um toque. Se você puder conversar já com a gente, nós adiantamos aqui a sua parte. Já conversamos com o povo que está ligado aí, aguardando, né? Vai ser muito bacana. Mas se não puder também, fique tranquilo, tá? Só me dá um alô aqui no Facebook, no inbox no Facebook, se você pode, porque eu te chamo já para o Hangout e transmito a sua fala para os nossos amigos que já estão conectados. Só me dá esse retorno no Facebook, por gentileza, tá bom? Vou aguardar ela aqui, só me dá esse alô. Para a gente ver se continua a programação. Eu vou falar agora sobre a tipologia extraterrestre deixada num livro na Rússia. Esse assunto está circulando aí na internet. E é muito interessante, eu sei que muitas pessoas não leram tudo, né? É interessante trazer aqui. Então eu vou ler essa descrição para que todos possam estar atualizados sobre esse assunto. É dito que uma cópia desse livro foi encontrada em 1981 na Sibéria. Esse livro foi criado para que os agentes russos especializados no assunto ufologia, chamados de SMERSH, possa se orientar, né? Então é um livro que os agentes russos podem se orientar para entender quem está chegando, quem está sendo, quem está fazendo abduções, quem está interferindo na Terra. Antes de falar sobre isso, é interessante lembrar um caso aqui que eu falei para vocês bem no início da Rádio da Terra, que é do Antônio Maranhão, aquela pessoa, né, lá de São Luís do Maranhão. Hoje ele mora em Brasília, ali em Valparaíso. Ele foi abduzido 11 vezes, tá? Nada mais, nada menos que 11 vezes. E olha que interessante, algo que ele me contou pessoalmente que tem a ver com esse livro que eu vou comentar com vocês, né? É mais ou menos o mesmo perfil ou melhor, a mesma abordagem pelo serviço militar. Ele me disse o seguinte: quando ele foi, acho que lá pela 6ª vez que ele foi abduzido, chegou, né, um carro, e dentro do carro, obviamente, haviam vários
militares e também tipo um furgão com pessoas mais ou menos parecidas com os homens de preto. Tá, tudo isso ocorreu lá e existem provas, né? Provas e testemunhos. Esses militares que eram do exército levaram ele para um canto, enquanto o pessoal do MIB, né, os homens de preto aí, e não eram brasileiros, porque eles falavam outra língua, inclusive a mãe do Antônio até brigou com eles, chegou a bater neles, lá, foi um escândalo, vamos assim dizer. O que aconteceu? Quando o Antônio foi levado para um canto pelos militares do exército, esses militares pegaram um livro. Nesse livro já havia uma catalogação de diversas naves e seres extraterrestres, sem o Antônio falar nada, tá? Simplesmente abriram esse livro e falou para eles assim, falou para o Antônio: Antônio, mostra aqui qual desses seres vem aqui falar com você. Olha que interessante. Então a coisa já é pré-formatada, né? O próprio exército já tem o livro, isso no Brasil, isso ocorreu no Brasil, e já chegaram com o livro, com as pinturas, com as raças, tipos de nave, e perguntaram para o Antônio, né, o Antônio Maranhão, quais dessas raças vêm falar com você. Ou seja, todo mundo sabe, né? Todo mundo já está por dentro do que acontece no mundo da ufologia, mas ninguém realmente quer falar. Então eu vou ler agora sobre esse livro, que é super interessante também, lembrando que eu não estou afirmando que isso é real. A história desse livro já é antiga, agora que está circulando na internet, mas eu já conheço essa história há pelo menos uns 10 anos. E é muito interessante, porque nós sabemos que muitos dos casos realmente bate com fatos que as pessoas têm relatado. Então, olha só. Nesse livro, que traz diversas raças, uma das raças é a raça Aiana, ou melhor, Ainana. Tá? Não é Ariana, é diferente, é uma raça Ainana. Os marcianos, tá? Então essa raça Ainana, segundo esse livro, são os marcianos, é o nome dos marcianos, oriundos da constelação de Gêmeos. Habitam bases em Marte por milênios, tá? Eles já habitam lá por milênios. E eles estão lá por causa de um mineral semelhante ao ouro, segundo esses relatos. Chegaram pela primeira vez na Terra há 3.000 anos e começaram essa abordagem no Japão. E foram vistos em Madagascar pela última vez em 2003. Ok? Então, falando que há vida em Marte. Outras abordagens nós já sabemos, né? Inclusive já foram trazidas aqui na rádio, pessoas, né, entrevistadas, Abel Marduk. Eu já comentei com vocês sobre experiências pessoais sobre a vida em Marte. E agora temos também esse livro confirmando, por uma outra forma, mas confirmando a vida em Marte. Há também a raça Indugutik, tá? São termos difíceis de falar na raça Indugutik, tá? É um TK mudo no final. Eles são altos e brancos. As bases, né, as bases que eles têm são na Lua. E mineram com o uso de escravos. Tá, ok? Então a Lua, para eles, é um lugar de mineração e utilizam de escravos. Dizem que cuidam muito bem desses escravos. Tá? Não são escravos à chicotada como nós tivemos aqui. São seres que eles usam como escravos para mineração, mas são muito bem cuidados. Também esse livro diz que eles mantêm contato com o governo americano, russo e chinês, procurando manter o segredo de sua existência na Lua. Podem tomar a forma humana se assim o desejarem, tomando a forma dos Men in Black, Homem de Preto. Tá? Então é essa raça Indugut.
escrita ou descrita nesse livro perdido aí na Rússia. Vamos para a terceira raça descrita nesse livro. Raça Hanmai. Pacíficos, responsáveis pelo desenvolvimento dos maias, trazendo humanos de várias partes do planeta e juntando-os na América do Sul. Então talvez isso explique o porquê diversas esculturas, diversos monumentos iguais ao redor do mundo, né? Se eles trouxeram humanos de várias partes do mundo para a América do Sul, poderiam também levar daqui para outros lugares de forma fácil, e aí há essa miscigenação de informação. Então isso segundo o livro perdido aí, escrito pelo governo russo. E dizem que essa raça Hanmai são oriundos de Capela, na constelação do Cocheiro, vistos pela última vez em 2001, vistos no qual eles se referem, tá? Vistos mesmo a olho nu. Não, esse livro não se refere a processos de canalização, processos mediúnicos, tá? São contatos fenomenológicos, ou seja, fatos que ocorrem que os sentidos humanos podem perceber. Os homens vivem 130 anos e as mulheres apenas 26 nessa raça Hanmai. Estranho isso, né? As mulheres apenas 26 e os homens 130 anos. Então estou lendo o que está descrito nesse livro, e quem escreveu isso foram pessoas que tiveram contatos com essa raça, tá? Militares que tiveram contatos com essa raça, segundo este livro. Então, como ninguém assume a autoria, e obviamente o governo russo jamais vai assumir essa autoria, estamos apenas dando uma passada aqui para conhecimento, que faz parte da evolução humana, conhecer o que pode estar ocorrendo no nosso planeta. Depois tem a raça Maitre, da constelação Megopei. Visita a Terra desde a pré-história, raptando humanos com intenções de colonizar a Terra. Foram impedidos por outras raças alienígenas de fazer essas abduções. São hermafroditas e vivem 120 anos de vida em média. Então já vieram aqui, só que estão impedidos hoje de fazer essas abduções. Raça Dries. Esses seres, 2,5 metros de altura em média, crânio complexo. Essa raça visitou a Terra 20 vezes. Raptam humanos para escravizar. Fizeram 520 desaparecimentos, tá? Ou seja, abduções, né? Oriundos da terceira estrela da constelação de Cetus, que é a baleia. Tem 40 planetas colonizados com a ajuda de seus escravos, tá? E sempre eles são pegos à força. São de alimentação carnívora. E o planeta de origem é similar à Terra, mas eles são incapazes de interagir com outras raças de forma positiva. Sempre querem escravizar, e aqui diz, né, tem uma observação, que pretendem se revelar aos humanos em 2022. É uma informação estranha, né? Se eles estão aqui, pretendem colonizar a Terra, raptam, não têm amizade com outros e querem se manifestar em 2022. Então, é uma informação que, a princípio, é um pouco desconexa, mas é o que está nesse livro. Raça Lang. Pequenas criaturas de aproximadamente 70 centímetros de altura, oriundos da sexta estrela da constelação Coma Berenices. Com 3 planetas de origem, colonizaram outros 10. E esses seres, segundo o que aqui diz, né, é a fonte de lendas sobre gnomos e elfos, né, porque são seres que vieram de outros planetas, hoje não estão mais aqui com essa incidência, e essa visita ocorreu em 2100, a última visita de contato, e segundo o que consta, já abduziram mais de 10 milhões de pessoas, ou seja, os pequenininhos, eles são mais espertos e trabalham mais que
que o grandão lá de 2,5 metros, né? Pelo visto, isso está acontecendo aí. Raça Smad, do planeta Svok, da constelação Beta Ray. Tá? Essa constelação Beta Ray. São naves cônicas, idênticos aos humanos, possuem apenas 6 naves em funcionamento. Tá? Uma raça pequena. Mas já colonizaram 18 planetas. Tem grande interesse pela religião humana e seus estudos. É uma raça moribunda. Ou seja, não tem muito tempo para essa raça, segundo o livro. Mais uma raça aqui. Tengri Tengri. Oriundos de um planeta do mesmo nome do setor galáctico 56. Vida subterrânea intraterrestre. População em torno de 10 milhões de indivíduos. E visitam a Terra há 10 mil anos. Não precisam de água nem de oxigênio. Vivendo em naves gigantescas que podem levar 5 milhões de indivíduos, em constante contato com governos da Terra. Vou fazer uma pausa aqui para a gente pensar nisso. Olha só. Não precisam de água nem oxigênio. Então é meio complexo haver um corpo bioquímico que não precise de água nem oxigênio. Normalmente o que não precisa de oxigênio, existem algumas bactérias anaeróbicas, né, que não vivem, na realidade elas até odeiam o oxigênio, porque o oxigênio as mata. Então seria um tipo de bactéria isso, não precisam de água nem de oxigênio, ou já seriam seres plasmáticos, né, seres de outra densidade, ou menos densidade. Mas eles vivem em naves gigantescas, que podem levar 5 milhões de indivíduos. Uma nave que pode levar 5 milhões de indivíduos já não é bem mais uma nave, né? Isso já é o quê? É um mini planeta ambulante. Segundo as abduções do Antônio Maranhão, ele conta que esteve em uma nave de 300 quilômetros de diâmetro. Tá? 300 quilômetros de diâmetro. Eu tenho essa nave desenhada, ele desenhou aqui ao vivo para nós, né? Tem vários desenhos dele. Uma hora eu posso até postar isso aí para vocês darem uma olhada, que nesse momento não tem como fazer isso. Então ele esteve em uma nave de 300 quilômetros. E essa nave, ele disse que era como se fosse um hotel para várias raças. Então vinham várias naves, várias raças, e paravam nessa nave de 300 quilômetros, que está posicionada estrategicamente de uma forma até proteger a Terra de alguns asteroides, meteoritos com risco, né, que podem trazer risco à nossa Terra. E agora, nesse livro, né, que faz essa revelação de uma raça chamada Tengri Tengri, e que tem naves que carregam até 5 milhões de indivíduos, talvez possa ser um desses que o Antônio Maranhão visitou, porque uma nave de 300 quilômetros de diâmetro é muito grande, né? Sabemos que existem até outras maiores. Inclusive, há uma fotografia de uma possível nave, e é um objeto, inclusive essa fotografia é de satélite, varrendo uma das luas de Saturno, e os cálculos foram de uma nave de 2.500 quilômetros. Tá? 2.500 quilômetros. Isso é maior que muitos estados, né? E maior que muitos países do nosso planeta. Então dá para ter uma ideia disso? Uma nave de 2.500 quilômetros, essa de 300 aí que o Antônio Maranhão visitou, chega até a ser pequena, né? Perto dela. Então, a partir do momento que nós temos naves dessa magnitude, significa que tudo é possível. Nós não sabemos quase nada. Inclusive, pesquisas afirmam que a Lua é oca, né? Que a Lua não é Lua,
não é terra aquilo ali, né? Mas tipo uma sonda, é um mini planeta habitado, feito artificialmente. Existem até relatórios dos primeiros homens que pisaram na Lua que eles sentiram, deu para sentir o som, né, quando você batia na terra, que não era bem terra, quando a nave pousava, sentia uma reverberação no ar semelhante a algo oco. Isso foi gravado, testado e depois parcialmente divulgado aí para alguns pesquisadores. Há também entre eles, nesse livro russo, raça Dorsey, pequenos, aproximadamente meio metro de altura. Visitam a Terra com frequência, oriundos do sistema Cassiopeia. Tá? Cassiopeia. Comem outros extraterrestres e também humanos. Estão em guerra há 2 bilhões de anos contra outra espécie alienígena. E eles costumam visitar os Alpes suíços, tá? Os Alpes da Suécia. Então, é muito estranho, né? Essa variedade aí de relatos. Realmente é algo para a gente pensar. Mas como é uma informação que, a princípio, tem uma base séria, é por isso que estou passando aqui. Eu vou pedir licença para vocês, só para eu ver se consigo novamente o contato com o professor Fábio, e volto já continuando esse estudo, né, estudo improvisado aqui, mas nós falaríamos sobre isso no futuro, mas devido ao não contato, estou adiantando aqui já, tá ok? Só ver se eu consigo contato com o professor Fábio. Não consegui ainda fazer o contato com o professor Fábio. Realmente tudo está desconectado por lá. Celular, telefone fixo. Tivemos chuva forte, vento forte e a região que ele mora é bem afastado. Às vezes é até difícil chegar de carro, tá? É um lugar muito bonito, né? Que é longe da cidade. Mas infelizmente tem esses outros detalhes, né? Tecnologia com chuva, com raio, nem sempre funciona. O que já ocorreu aqui conosco também, né, umas 2 vezes aí, se não me engano, nós ficamos alguns momentos sem luz, né, e teve um programa que até foi o programa todo. A internet só voltou depois da meia-noite. Faz parte, né, nesses dias. Agora, antes de eu continuar a leitura, gente, eu vou falar algo que é revoltante, é sério, mas a gente precisa falar, né? As pessoas às vezes dão risada, outros tiram sarro, outros não querem nem saber. Mas olha só, claro que para quem não está acostumado a participar da Rádio da Terra, eu deixo um recado sempre, que é o seguinte: nunca levem o que nós falamos aqui como verdade suprema. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de agir e ser, mas tudo que falamos e trazemos aqui é para um propósito de evolução. Se servir para você, ótimo. Se não servir, simplesmente joga fora. Porque tem a ver com tudo isso, com o Fábio, né? Não o Fábio em si, mas a eletricidade, chuvas, que são os chemtrails. Nós precisamos falar sobre isso, porque tem gente que até hoje não acredita no chemtrail. Esses chemtrails estão, sim, causando muitos transtornos. E vou fazer um chamado de atenção, né, para nós, que tem a ver com a minha forma de pensar. Abordo muito isso nos workshops que eu passo. Nós estamos num ponto que, claro, é gostoso estudar, mas não vai adiantar estudar muito, não vai adiantar você fugir para a floresta, para o meio do mato, para a montanha, não vai adiantar absolutamente nada, porque esses chemtrails estão detonando com o nosso planeta. Hoje, já 7h30 da manhã, eles estavam borrifando o céu. Terrível. E hoje foi um dos dias mais quentes, eu acho que da minha vida, aqui. E eles começaram a borrifar o céu o tempo todo.
Então vai chegar um momento que não vai adiantar nem saber se existe ET bom, ET mau, ET carnívoro, ET herbívoro. Vai chegar um momento que nós vamos ter que simplesmente acordar nós, e não esperar uma salvação que vem de algum lugar, porque talvez não venha, e vamos ter que tomar conta da nossa Terra. Nós é que temos que fazer isso. Se alguém aí no chat tiver dúvidas sobre chemtrail, me pergunta que eu vou falar. Mas hoje eu conversei com um piloto comercial, tá? Perguntei para ele: meu amigo, tem alguma forma da gente saber onde esses aviões que passam todos os dias aqui em cima, onde eles estão baseados, né? Já que no radar não há, porque existe o Flight Radar, né? que mostra todas as aeronaves que estão sobrevoando. E esses aviões, eles não constam no radar. Ou seja, é algo além, né? Algo do governo, nós sabemos disso. Se alguém não sabe o que é chemtrail, que são o assunto que eu me refiro, por favor, pergunta aí no chat que eu faço uma breve explicação, porque isso é importante. E esse piloto falou para mim: que avião? Como? E que é isso? Eu nunca vi isso. Isso existe? Tá? Ou seja, uma pessoa que trabalha na área, que está habituado, né, ou deveria estar habituado a olhar para o céu, e pelo jeito não está, simplesmente diz: eu nunca vi isso. É impossível não ver. Impossível não ver. Deixa eu só ver o que a Sara deu um toque aqui, gente. Desculpa. É piada mesmo, Benê. Só um minutinho para ver aqui. Tá, desculpa, eu não estou falando nada, nem está tocando música, só para eu ler aqui o que ela... Ah, tá, acho que a Sara vai entrar em contato com a gente, tá? Só um minutinho, a gente já aproveita, já faz todas as conexões possíveis aqui nesse momento. Eu vou até sair do Hangout, que eu estava aguardando o Fábio aqui, provavelmente ela faça a conexão. Eu vou conectar aqui o Hangout, tá, Sara? Aí você me chama, por gentileza, que é tanta coisa aqui para eu fazer ao mesmo tempo, quando eu estou ao vivo conversando com vocês. Eu já estou aqui à disposição para você. Já estou fazendo login. Você pode me chamar a hora que for melhor para você, a gente se conecta aqui. Tá ok? Aí a Sara vai bater um papo com a gente. Vou chamar você também. Vai bater um papo com a gente. Espero que dê tempo, né, para a gente conversar aqui, independente da viagem que ela tem que fazer para o aeroporto daqui a pouco. Estou na escuta aqui, Sara, tá? Depois ela está entrando. Gente, eu vou deixar uma música aqui só para fazer conexão. Eu volto e explico sobre chemtrail depois. Isso é mais sério do que tudo que você pode imaginar. Olha, eu vou até ser arrogante, mas é no bom sentido. Esquece sistema de alimentação, sistema de crença, esquece espiritualidade, materialidade, esquece tudo. Se a gente não resolver o problema do chemtrail, o resto não vai ter mais nada. É sério. Por isso que eu estou falando sobre isso aqui e vou explicar um pouquinho mais para quem não entende. Deixa eu só ver se eu consigo a conexão com a Sara. Vou deixar tocando música e volto já. Alô, amigos. Boa noite mais uma vez. Eu vou continuar o assunto que estávamos comentando daqui a pouco, porque nós vamos aproveitar e bater um papo com a Sara Gonçalves. Ela está aqui ao vivo conosco. Que bom. Então, Sara, seja bem-vinda. Já vou passar aqui você para o som, conversando com o pessoal. A Sara tem uma história para contar para a gente sobre abdução, o que aconteceu na vida dela depois de algumas abduções. Então eu vou deixar para você mesmo, Sara, por favor, se apresentar, bater um papo com as pessoas, e nós ficamos aqui de olho no chat. Vocês podem fazer perguntas, tá? Façam perguntas que eu retransmito aqui a pergunta para ela,
e a gente vai aproveitando esse momento, essa oportunidade. Então, Sara, boa noite, obrigado por você estar aqui. A filhinha da sala, a Nathalie, está junto também, né, acompanhando ali, falando junto. Então, por favor, Sara, fique à vontade, conta um pouquinho de você, das suas experiências para a gente, por gentileza. Sara, pode falar. Por gentileza. Tchau. Boa noite. Tchau. Me chamo Sara, nasci em São Luís do Maranhão. E o papai Bruno. Essa é a minha filha que está junto comigo e está falando aqui. Então, amigo. Tchau. Nasci em São Luís do Maranhão. E o papai Bruno. Está junto comigo e está falando aqui. Sara, Então, amigo. Sara, desliga o seu retorno. Tá? Desliga o seu retorno, deixa sem som para você que vai ficar melhor, senão vai ficar rádio. Oi? É melhor você desligar o seu som, tá? O que você está ouvindo é melhor você não ouvir e só conversa comigo que eu transmito para eles, senão dá retorno na rádio, tá ok? Ok. Não deixa o som da rádio ligada, tá? Só fica conversando comigo e olhando lá o chat. Bem melhor. Então, amigos, eu, assim, nasci em São Luís, hoje tenho 26 anos, meu pai é romênio, oriundo, é um nórdico, né, olhos azuis, branco, 1,80 m, então um nórdico perfeito, né? Nasceu em 1923, participou da Segunda Guerra Mundial, e Tchau, tchau. engenheiro químico, trouxe a indústria de remédios, a Merck, da Alemanha para cá. Ok, então tudo começou com ele, né? Logo quando ele faleceu, faz 8 anos, então, quando era criança, ele sempre contava para minha mãe, para mim, sobre as histórias que aconteciam na Romênia. E até que um dia quando eu cheguei a uma certa idade, ele contou que o que estava acontecendo comigo podia ser alguma coisa que tinha a ver com o que tinha acontecido com ele quando era mais jovem. Ou seja, ele, quando era jovem, com os 26, 23 anos dele, ele encontrou uma mulher muito bonita, ainda já casado com minha mãe. Tinha encontrado uma mulher muito bonita, uma mulher que não era, com certeza, aqui da terra. Então, ele, quando olhou essa mulher, ele ficou totalmente paralisado. Ele não tinha como se mexer. E essa mulher chegou nele, manipulou os testículos dele, né? E então, nesse dia, quando ele acordou, que para ele foi como se fosse um sonho, ele pensou assim, isso não aconteceu comigo. Então, quando ele acordou, ele foi direto para casa, fez tudo que ele tinha que fazer, ficou com minha mãe e 2 semanas depois, lá vem eu. Então, até os 6 anos, tudo era normal. E aos 7 anos de idade, aos 6 anos que eu fui começar a falar, um pequeno detalhe, né? Só observava tudo à minha volta. Mas foi aos 6 anos que eu fui começar a falar. E a partir dos 7 anos foi que aconteceu uma coisa que me despertou para a vida aqui, na verdade. Eu estava no meu quarto, meu pai gostava muito de caçar, por ele ser militar, ele tinha muitas armas em casa, então ele tinha um quartinho no quintal, ele guardava as armas e tal, então ficava lá guardado e a porta do meu quarto era para esse quartinho. E eu vi uma luz saindo, entrando direto na
janela do meu quarto e fui seguindo essa luz. Então, quando eu dei por mim, eu já tinha passado, não tinha como eu ter passado a parede do meu quarto pro quintal. Eu tinha que dar a volta na casa. Só que quando eu dei por mim, eu já estava lá no quintal. Qual a sua idade nessa época? Oi? Quantos anos você tinha nessa época? 7 anos. Ok. 7 anos de idade. E aí eu fui, quando eu por mim já estava lá no quintal. E essa luz, ela era muito forte, era uma luz, primeiro que para mim, ela no começo, ela era pequena, ela era oval, pequena, e do nada ela se expandiu, ficou altamente forte, que cegava qualquer pessoa que estivesse ali perto. Entendeu? E então, essa luz, ela pegou e chegou de uma tal forma em mim que é como se tivesse enfiado o dedo na tomada, sabe? Quando você enfia o dedo na tomada, você não toma um choque imenso, então, até quando você está mexendo em qualquer coisa, você não toma aquele choquinho, você imagina aquilo ali 30 vezes pior. Então, é mais ou menos aquilo ali. Entendi. Então, só que como por eu ser criança, eu não lembro de muitas coisas. Eu lembro apenas da volta. A volta estava no chão, no quintal, estava com pijama ainda, entendeu? E foi que a empregada da minha casa, que morava também, meu pai tinha feito uma casa para ela no quintal da nossa casa, e ela foi lá e me acudiu. E chegou, e foi aquele reboliço todo na família. Ninguém entendia. E foi quando meu pai, o que ele menos queria que acontecesse, acabou acontecendo. E foi quando ele relatou para a família inteira o que tinha acontecido com ele. E aí sofreu várias coisas também, né? Porque minha mãe não entendia. Imaginar você chegar para sua esposa e dizer: ai, me encontrei com uma mulher de Andrômeda, linda, maravilhosa. É um pouco confuso para os humanos entenderem isso, né? O que é encontrar com outra mulher. Uhum. Entendeu? Porque os humanos ainda têm esse sentimento. Esse sentimento é que corrompe tudo. Sentimento de ciúme, orgulho, preconceito. Isso tudo para essas raças não existem. Não existem. Não é que eles sejam frios. Não são frios. Simplesmente isso não importa. Isso não importa. Existem outros problemas maiores do que esses sentimentos. Esses sentimentos só diminuem, interferem a chegar a um ponto maior de evolução. Como o sexo. O sexo interfere, entendeu? Isso aí tem que ser cada vez mais estudado pelas pessoas, mas não adianta também falar isso agora, porque não adianta eu chegar aqui e falar N coisas que as pessoas também não vão estar preparadas, que não adianta. Evolução é evolução, a gente tem que ir crescendo aos poucos, é isso aí. E logo depois, tudo bem, passou todos esses anos, meu pai faleceu, faz 8 anos, ele teve primeiramente câncer de próstata, e depois ele veio a fazer uma cirurgia no coração, logo depois fez mais 2 pontos safenas, e por último ele morreu câncer no fígado. E a única pessoa que ele queria ver lá dentro do hospital era eu. Todos os filhos que ele tem, que são 10, tá? Só para concluir. São 10 filhos. Então ele só quis ver a mim. E mais uma vez criou um pouco de mistério na família, porque parecia assim que sempre ele estava me protegendo. E aí, de alguma forma, ele teve que vir com isso à tona. Ele falou várias coisas, vim para o Rio de Janeiro, me casei, e aos 23 anos tive minha segunda abdução. Foi na minha sacada, estava tranquila, estava com minha filhinha tinha 2 anos de idade, tinha acabado de colocar ela para dormir. E para dormir não, ela estava assistindo desenho até. Então lá tinha ido colocar a comida para os animais, porque eles estavam latindo muito. Começaram a latir, e eu senti algo diferente. E não sei se foi coincidência ou não, mas na mesma hora veio na minha cabeça: vai começar tudo de novo.
como se eu tivesse lembrado de tudo. Porque eu não falei mais dos meus 7 anos desde a primeira vez, até os meus 23 anos, eu passei por N exames. Fiz até exame de coeficiente de inteligência, que chegou a 130. Fiz ressonância, fiz eletrocefalograma, que deu alterações, todos deram alterações. E uma das alterações foi que eu tinha o hipotálamo e hiperatividade no hipotálamo, e no lóbulo esquerdo do cérebro eu tinha uma rotação diferente, ou seja, não era nem gravida viva. Então, comecei a ser objeto de estudo no Albert Einstein, você imagina, então, né, como é que é. Então, meu pai, na época, estava vivo, foi esperto, falou, não, vou tirar minha filha daqui e vou levar, porque ela não tem problema nenhum, ela é altamente normal. Porque os médicos tinham dito que por causa disso eu nem era para mim estar viva, que isso com certeza foi um processo de mutação que houve dentro da barriga da minha mãe, e várias coisas. Eles deram N respostas, conceitos difíceis, e na verdade eles não sabiam de nada, só tinham interesse em ficar me servindo de cobaia, a verdade era essa. Teve até um psiquiatra que queria me internar na clínica de neurologista. Você já viu um psiquiatra internar alguém na clínica de neurologista? Isso é uma desculpa, né? Psiquiatra interna no manicômio, né? Não é uma clínica de neuro. Então, voltei para São Luís e tudo bem. Aí, voltando aqui no assunto, tive minha segunda abdução. Essa luz enorme. Comecei a ver uma luz pequena no céu. E essa luz pequena veio chegando na minha sacada, a varanda onde eu moro hoje. E disso eu fiquei paralisada. Todos os pelos do meu corpo, eles ficaram altamente arrepiados, assim, mas de uma forma como se eu estivesse sentindo choque de novo por todo o meu corpo. Só que dessa vez eu vi os meus pés. Os meus pés primeiro foram subindo para o céu, não, para a nave. Tinha uma nave enorme. A nave tinha mais ou menos 50 mil quilômetros de diâmetro, mais ou menos isso. Uns 50 mil quilômetros de diâmetro. Então, primeiramente foi meu pé foi subindo e, sabe quando você está de cabeça para baixo? Era isso que eu estava mais ou menos de cabeça para baixo. E foi que esses 3 seres novamente me pegaram. E eram 4, na verdade, só que os homens eram 3. Tinha uma mulher que era a pilota da nave, ela possuía 6 dedos. E muito bonita, era muito bonita. Acho que se andasse por aqui, ela até passava despercebida. E os outros não, os outros eram cinzas, eram totalmente diferentes. E eles pegaram e falaram, não se preocupe, porque eu estava muito preocupada com minha filha. Minha filha está lá até então assistindo o desenho. Não se preocupe, se acalme. Na hora que eles falaram isso, eu me senti como se estivesse em casa. Não tenho nenhum trauma. Eu parece que eu estava revendo uma família minha que estava longe. Não se preocupe, se acalme. E nós estamos aqui de novo com você. Isso tudo faz parte de um programa que a gente faz há anos e milênios de anos, entendeu? E você faz parte da nossa parte. Então, quando ele falou isso, eu imaginei, devo ser uma híbrida ou então uma alienígena, né? Isso é loucura, porque até então para mim era uma loucura também, igual a maioria deve estar pensando, é uma loucura, né? Mas também pensei isso. E então eles pegaram e me tocaram minha barriga, não fizeram nada sem meu consentimento. Na verdade, parecia que meu consentimento era neutro, parecia que já era pré-definido naquilo ali. Tocaram minha barriga, e essa minha barriga foi o seguinte, a minha barriga começou a crescer em poucas horas. Minha barriga tinha uma barriguinha de 3 meses, eu sei, porque eu já tinha Nathalie, então eu tinha noção mais ou menos. Era uma barriga de 3 meses para 4 horas na Terra. Então foi daí que eu tirei mais ou menos o tempo deles lá e aqui, que é 37 anos luz daqui. Então
3 meses, lá são 4 horas aqui. Com 3 meses, eles, num simples toque, eles passaram um tipo de plasma, uma coisa tipo parecida com uma gelatina que a gente faz em casa, na minha barriga. Então, minha barriga, ela ficou bem assim, como se eles estivessem em visão de raio-x. Não usaram nenhum aparelho, não usaram nada, apenas usaram um toque, só as mãos. Tiraram os nenéns que tinham lá, né, os bebês, que tudo para mim são bebês. Eles não são seres de qualquer forma. Para mim é a mesma coisa. Um cachorrinho tem um filhotinho aqui, são bebês para mim, são filhotinhos. Então tiveram 4, foram 3 meninas e um menino. Só que deram mais importância para o menino, entendeu? E esse menino, ele colocaram ele logo lá em uma espécie de berçário encoberto de mais plasma. E falaram que não era para me preocupar e que eles iam com certeza voltar, mas não na mesma idade, eu estar bem mais velhos que eu, que não era para mim se assustar. E que essas crianças iam vir aí para resolver algum problema de vocês, dos humanos, disso aí. Entendeu? Eu tinha uma preocupação muito... Claro, só falando que tem gente perguntando. Como é que eles falavam? Eles não abrem a boca, entendeu? Eles só abrem a boca quando eles conversam entre si. Entre si, eles têm o dialeto deles próprio. E com a gente, né, com as outras pessoas no geral, comigo algumas vezes eles falaram abrindo a boca, mas com as pessoas no geral, eles falam por telepatia. E não se enganem, eles usam telepatia para tudo. Eles conseguem misturar a nossa cabeça, eles conseguem enganar em tudo. Enganar, essa é a palavra certa. Você acha que você está pensando uma coisa, quando eles querem alguma coisa, eles conseguem manipular tudo. Tudo, tempo, o espaço. Não adianta fechar a janela, que eles atravessam as janelas. Eles são terríveis, eles atravessam as janelas. Então, bem, aí foi isso. E vim, quando voltei, fiquei lá esperando, preocupada. Falaram sobre as noções que eu tinha que ter, que isso ia acontecer novamente, porque até então eu fazia parte da parte dele, ou seja, eu sou provavelmente quase 96% de chance de ser uma híbrida, e que eles iam passar mensagens. E eu falei assim, como que as pessoas desse planeta, que são os humanos da Terra, quando eu falo humanos da Terra, é porque existem outros humanos como nós, como vocês, existem outros humanos em outros planetas, entendeu? Só que não como os humanos da Terra. Vocês se enganam em achar que só existem alienígenas com aspecto de inseto, aspecto de olhos grandes, cabeça grande, que esses nomes, quem deu com a gente, para eles mesmos, eles não se chamam assim, eles nem sabem. Se você chamar eles de Greys, eles nem vão entender. Eles só entendem frases, perguntas diretas. Eles não entendem nada que não é direto. Gíria, eles não entendem. Palavrões, eles não entendem. Eles não entendem nada disso. E você tem que falar de uma forma direta, bem, que tem que ser compreendida. E quando, assim, eles falaram certas coisas, falaram, você veio, você tem que voltar por causa de erros seus. Você errou quando você estava aqui com a gente. Você errou. O maior erro seu foi se apaixonar por um terráqueo, entendeu? E você, nessa época, você namorava Zaone, o seu nome é Zair. O Zaone ficou muito chateado, assim, nas nossas palavras, né? Nas palavras daqui, entendeu? Então, o seu erro maior foi ter se apaixonado por um terráqueo, uma missão. Então, como erro seu, eu vou te enviar para a Terra, para você viver entre eles e reaprender, evoluir. Porque a Terra, para a gente, é uma escola. Não passa disso. Entendeu? Na verdade, vocês todos são seres pré-primários. Não são mais do que isso. Entendeu? Vão ser tratados como isso. Não adianta
vir qualquer catástrofe que for, se vocês não evoluírem, vocês vão continuar, vai voltar tudo do início, tudo do começo, e vocês vão continuar sendo seres pré-primários. E existem seres mais jovens que vocês, entendeu? E não se enganem. E eu falei, como que alguém vai escutar o que eu tenho para dizer se eu chegar lá? Vai escutar sim. Vai escutar por quê? Porque teve um mestre entre vocês, dentre outros, que todo mundo não escutava. Mas na hora certa, na hora da provação, ele teve o poder certo e todo mundo escutou. Então não importa. A pessoa pode dizer assim, na minha cabeça eu pensava, a pessoa pode dizer na hora que não acredita em nada, entendeu? E só que na hora, 1 minuto depois, alguma coisa que ela faça no dia a dia, ela vai falar, vai acontecer alguma coisa, vai dizer, realmente aquilo ali estava certo. E vai acabar acreditando e vendo, porque tudo tem sua hora e seu momento. Então eles falaram isso, falaram que ia ter que voltar. E outra coisa, essa história de Astar Sheran que falam, ou seja, como for, isso não existe. Me desculpem os que seguem, mas não existe. Não existe. Isso é mais outra forma de manipular, de persuadir. Claro que existe o ser Astar Sheran. Claro, acredito piamente. Eu acredito piamente que existe mesmo e ele é muito respeitado. Muito mesmo por todos esses seres. Só que algumas pessoas, o que eu quero dizer, me entendam, o que eu quero dizer é que algumas pessoas usam este ser poderoso, um ser que é respeitado, para persuadir outras pessoas de forma errada. Claro que ele existe, ele é um ser muito forte, muito evoluído, e vocês têm que escutar todas as mensagens deles, mas só que certas pessoas, que são os falsos profetas, vêm e usam ele. Usam ele, como usaram Jesus, como usam Deus, é assim, entendeu? Então, voltando ao meu assunto, eles, então, falaram para mim, você vai ainda participar de mais dos programas. Você ainda vai fazer parte dos programas. Você vai ter que voltar, falar o que nós vamos ter que falar. E sim, eles falaram N coisas. Uma entre elas foi que existia um monumento, entendeu? Esse monumento ia ser descoberto entre águas. Monumento, que eles falam, é como vocês falam aqui, pirâmides, entendeu? Para eles não existe esse termo pirâmides. Assim como não existe esse termo Greys. Para eles, você chamar eles de Greys, eles não vão entender. Eles vão ficar te olhando assim, o que é isso? Eles não entendem, porque isso é um nome que a gente que deu. Entendeu? Então, para eles existe monumento, coisas, outras palavras, não são essas, que ia surgir entre elas. Ok, depois disso, que veio o CUB, né, que é o Centro Ufológico Brasileiro, fui interrogado, 500 perguntas. Ok, falei. Ninguém deu muita importância. Quando surgiu as pirâmides na Antártica, ou seja, gelo é água, não é? Claro que gelo é água. De alguma forma, o gelo é água. E o gelo começou o quê? Descongelar. Então, foi surgindo as pirâmides, como vai surgir milhares de outras. Só que essas pirâmides, ninguém conseguiu até hoje entrar dentro delas. E foi o que eu tinha falado há 2 anos atrás. Que essas pirâmides iam dar noções, ou seja, esses monumentos iam dar noções de física quântica e ia dar noções das leis da gravidade. Não é essa lei da gravidade que a gente entende e estuda na escola, entendeu? É lei de gravidade da lei sagrada. Lei sagrada. As mesmas leis de gravidade que tem imprimidas nas pirâmides. As mesmas leis sagradas que tem imprimidas que ninguém entende nesses próprios círculos, né? Que falam, próprios círculos, né? Que os americanos deram nome. Então, as pessoas não conseguem enxergar isso.
Outra coisa, a segunda coisa que falaram, mais importante, foram outras coisas, né? Milhares de coisas. Foi o que uma grande potência ia fazer uma arma com poder de propensão, com o poder de propensão de disparo de 1 ano-luz. 1 ano-luz, imagina, eles estão há 37 anos-luz aqui. Uma arma com disparo de 1 ano-luz, de uma grande potência, eles iam fazer, que era para tomar um grande cuidado. Eles têm muito medo de guerra nuclear, porque a guerra nuclear destruiu todos esses tipos de seres que buscam refúgio aqui na Terra. Essa é a palavra, refúgio. Eles querem refúgio. Tem vários exilados aqui na Terra, seres exilados. E muitos que mutilam gado, boi, e que os greys levam culpa, que são os bichinhos que a gente toma como bichinhos de estimação aqui, são os bichinhos de estimação lá, que vocês deram o nome de chupacabras. Então, esses seres, eles estão muito preocupados, porque devido também ao acordo que eles fizeram há muitos anos atrás, né? E com outros tipos de seres que o Ridley fez, com outros tipos de seres, que eram seres guerrilheiros, eram seres de guerrilha, entendeu? Firmaram acordo com o Ridley, então era totalmente diferente. Hoje, esses seres estão exilados, aniquilados. E aí, o que sobrou? Sobrou o que Hitler passou, o que essa geração passou, de guerra, disso, e isso aí vai formando na mente das pessoas. E hoje vieram esses seres para tentar ver como é que ajeita, né? Tudo que deu errado. Não querem guerra nuclear. Então falaram dessa arma com poder de propensão de 1 ano-luz. Isso me falaram há 2 anos atrás. E eu já tinha feito por escrito lá para o Centro Plógico Brasileiro, CUB. Então, agora há pouco tempo, quem que viu aí? Falando que a Rússia que tem agora, está preparada para fazer isso e aquilo, que tem as armas certas. Então, foi exatamente o que eu falei. E realmente ela tem o poder para isso. Será que isso vai ser bom? Ou será que isso aí não vai ser realmente o salto quântico para a nova era? Que era será essa? A era da destruição? Ou a era da evolução? Ninguém sabe. Ninguém sabe, vai depender de vocês. O erro dos humanos é que eles só dão atenção aos avisos depois que já acontece. Depois que acontece, não adianta mais escutar. Não adianta. O que vai adiantar eu falar, como já falei para uma amiga minha, logo depois, na primeira abdução minha, foi que deu espanto. Falei, ô Luna, você não viaja para Belém? E se você viajar para Belém, eu senti que você não vai voltar mais. Que isso? Eu nem estou sabendo que eu vou viajar para Belém. Quem te falou que eu vou viajar para Belém? Aí eu falei, não sei, mas eu estou te falando, não viajo. E ela morreu naquele voo lá, brasileiro, que o avião caiu e morreu a família dela inteira. E eu avisei. Só que eu era criança. Eu era criança, não tinha ainda a evolução para explicar e nem entender o que eu estava dizendo naquela hora, naquele momento. Vai logo, mãe. Vai logo. Sara, tudo bem? Tá, tudo bem. Só vou colocar a Nathalie aqui no sofá. Ok. Então, tá bom? Fica à vontade, eu só vou dar um resumo aqui para as pessoas. Amigos, boa noite. Caso alguém esteja chegando nesse momento, né, ou pegou a conversa pela metade, né? É muito comum isso na rádio. Quero informar que estamos entrevistando Sara Gonçalves, uma pessoa que fez contato conosco e de forma bem gentil, né, bem amável, ela se dispôs a contar um pouco sobre a vida dela,
2 abduções, né, uma na infância, com, se não me engano, aproximadamente 7 anos, que ela comentou, e outra aos 24 anos de idade, e é isso que ela está relatando para nós, né, um pouco de como foi, daquilo que ela aprendeu. E nós temos aqui na Rádio da Terra, né, é sempre uma premissa, que essa premissa é a seguinte: respeito, saber ouvir e aproveitar aquilo que é bom. Então, obviamente, né, não está ocorrendo nada aí no chat para que eu tenha falado isso, é só para lembrar a todos, porque todas as pessoas que têm algo interessante para a evolução humana, elas são sempre muito bem-vindas. E a gente precisa aprender, né, a ouvir, precisa aprender a dar chance a mais informação, porque é isso que faz a evolução. E é justamente isso uma das propostas da Rádio da Terra. Por isso que nós não temos segregação, segmentação, aqui ninguém prega absolutamente nada, a não ser o que é importante para a nossa evolução. E nada melhor do que ouvir da própria pessoa que passou pela experiência aquilo que ela tem a dizer para nós. Tá ok? Então é isso que nós estamos fazendo nesse momento, ouvindo a Sara Brandão, Sara Gonçalves. A Brandão é outra Sara, eu troquei com a outra nossa amiguinha Sara lá de Alto Paraíso. Estamos batendo um papo com a Sara Gonçalves, a filhinha dela está junto, também acompanhando aqui, a Nathalie. E é isso, sejam todos muito bem-vindos. Depois vocês podem deixar a opinião de vocês também lá no grupo Rádio da Terra, no Facebook. Se você ainda não está inserido lá no grupo, pode entrar lá, pedir para a gente adicionar. Mas lembrando, sempre apresente-se, tá? A pessoa que entrar no grupo e não movimentar de alguma forma, não se apresentar, não interagir, não tem motivo para estar ali, né? Gradativamente pode ser que você seja excluído apenas por inatividade, tá? Sem outro problema. É que nós queremos que realmente esse grupo seja ativo e que as pessoas contribuam, tá ok? Eu vou só ver se a Sara já tá pronta aqui para retornar. Tudo bem, Sara? Opa, tá ok? Você já pode retornar? Tá. Não, fique à vontade aí. Então eu vou conversar aqui mais com as pessoas. Se vocês quiserem fazer perguntas para a Sara, nós já anotamos algumas perguntas aqui, tá? Então vocês podem fazer perguntas aí no chat, que nós vamos anotando, e claro, dentro do possível, nós vamos falar, tá? Não sei qual é o tempo que ela tem, ela está lá cuidando da menina dela, tentando fazer ela dormir, né? Uma gracinha, eu vi o vídeo dela aqui agora há pouco, que nós estamos conversando por videoconferência. Esse é um detalhe também importante, os convidados nem sempre vêm aqui ao vivo no nosso estúdio, a maioria mora longe, né? Então hoje a internet facilita, então nós fazemos por videoconferência e eu transmito, né? Eu retransmito o áudio para vocês. Por isso que às vezes o som pode ser que saia, às vezes o som fica um pouco robótico, né? A qualidade, porque existe essa transferência de dados pela internet que pode acarretar isso, mas felizmente é uma forma muito bacana da gente conversar, da gente poder ter várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo batendo um papo ao vivo aqui com a gente. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando hoje pela primeira vez aí no chat da Rádio da Terra, a gente sempre pede para deixar a cidade onde você mora, né? Coloca aí em que cidade você está, que é pra gente bater esse papo, tá ok? Deixa eu ver se a Sara já tá ok. Como é que tá aí, Sara? Tá? Você quer voltar? Pode voltar? Meio complicado, né? Tem muitas pessoas que são céticas, né, Celso? Então fica difícil. Então, tudo que a gente fala é meio difícil, não é que o que eu falo, é o que todo mundo fala. O que todo mundo fala é difícil de acreditar.
Então, se a pessoa não acredita, ela não entra no centro de ufologia ou então qualquer outra coisa para buscar alguma coisa. Para mim, são pessoas medrosas que já com certeza já presenciaram alguma coisa e tem medo de assumir. Entendi. Nós temos algumas perguntas aqui, Sara. Eu posso fazer essas perguntas para você? Com certeza. Tá, ok. Agora, independente de qualquer coisa, lembrando o seguinte, que nós acabamos não conversando muito, né? Mas a Rádio da Terra você pode se expressar sempre à vontade, tá? Sempre 100% à vontade. Com certeza, não tenho nenhum problema com isso. Isso, aqui a casa é nossa, as pessoas aqui, nós estamos aos poucos fazendo uma família Rádio da Terra, sempre tem gente nova, né, que não está acostumado ainda, está entrando pela primeira vez, todos são bem-vindos, e até mesmo, eu não sei se aí no chat, né, as pessoas que estão, até mesmo se tiver alguém que não esteja sintonizado, com a forma do nosso, com a forma com que nós vemos conduzindo isso, essa pessoa vai ficar sintonizada também, com certeza, porque a evolução humana permite essa abertura de aprendizado. Então, todos que querem realmente aprender vão precisar ouvir mais coisas além dos dogmas, né? Porque muitas pessoas ficam sempre embotadas no dogma. Então pode se expressar, não tem problema nenhum, pode falar sempre à vontade, e aí depois, claro, as pessoas também manifestam aquilo que elas acham, manifestam aquilo que elas sabem. Tem gente que está participando do chat que eu mesma convidei. Tipo, esse Carlos Monteiro foi eu que convidei, entendeu? Ele é um cético nato. Então, prazer, Carlos, estar aí contigo. Maravilha. Entendeu? Eu sei, eu que convidei ele, entendeu? Porque eu sei o alfurô que ele causa nos grupos, entendeu? Todos os grupos de ufologia. Então, ele é assim mesmo. Então, por isso que eu convido ele rindo. Eu convido porque tem que ver, entendeu? Tem que ver. Aí, ó, ele respondendo. Legal. Carlos, seja bem-vindo também. Mas Seja bem-vindo. isso. O único detalhe, né? Eu não sei se você já veio aqui outra vez, Carlos, é o seguinte: a tônica da Rádio da Terra sempre é respeito, né? Então você pode até discordar, mas sempre usando o respeito. Por que eu falo isso? Nem estou falando por você não, tá? Nem te conheço. Mas é que eu sempre dou exemplo aqui dos grupos que existem no Facebook, né? Aquela coisa totalmente chata. Você posta uma coisa lá e o cara vem com 5 patas, não é nem 4 mais, é com 5 patas, simplesmente usando o conhecimento para detonar a outra pessoa. E existe uma frase muito bonita do Krishnamurti que ele fala assim: se você tem conhecimento e usa isso, não estou falando de você, tá, Carlos? Eu estou só dando exemplo aqui para você entender a rádio. Se você tem conhecimento e usa isso para deixar o outro no chão, para não evoluir o outro, o seu conhecimento não vale nada. Entendeu? Então é isso que a gente preza aqui na nossa rádio. Cada um contribuindo da forma que puder e também ouvindo o outro, mesmo que discorde. Aí a gente cresce. Então tem umas perguntas aqui para a Sara, que eu vou passar. Vamos lá. Sara, primeira pergunta. Se você sabe se existe uma raça da cor vermelha? Sim, existe essa raça da cor vermelha. Existe mesmo. Ela é bem... Toda a pele dela é avermelhada e os olhos dela são pretos. Então a pele é avermelhada e os olhos pretos. Mas você sabe alguma coisa a mais sobre essa raça? Existe essa raça. O que mais você sabe sobre essa raça? Que elas são de Mercúrio. Que elas são de Mercúrio. Ok. Agora uma outra pergunta aqui. Esses alienígenas, né, esses seres que você teve contato, eles são de qual raça? Qual é a classificação deles para a gente entender aqui? Como que vocês chamam eles? Como eu chamo eles, então eu vou falar como vocês chamam eles. Vocês chamam eles de Zeta, né? Ou então de cinzas, ou de greys. Entendeu? Tem o maior terror por eles. Eles são cinzas mesmos, entendeu? Alguns têm uma coloração um pouco verde do lado oposto. E são da galáxia de Zeta.
Galáxia de... onde tem 2 estrelas. Eles moram em uma estrela, eles não têm planeta. Hoje eles não têm planeta, eles são refugiados. Poucas pessoas acham que seres só vivem em planetas. Não, existem seres que vivem até no Sol. Ok. A outra pergunta aqui. Você tem ideia do porquê os Greys abduzem a milênios? Eu sei que você até falou um pouquinho sobre isso, mas vamos responder a pergunta do Roberto, se não me engano. Por que eles abduzem já há tempo? Do lado do Grupo Orion, Roberto, os Greys abduzem porque eles são curiosos. Eles são os médicos daqui. Por que os médicos... Um exemplo, porque quando a gente vai fazer um curso de medicina, tem que ter estagiários para usar as pessoas para fazer de cobaias, não é? Porque quando os estagiários, eu sou formada em enfermagem pela Veiga de Almeida e sou enfermeira-chefe de um hospital aqui, por mais que vocês não saibam, tá? Eu tenho 5 formações. Então, a gente usa, né? Quando a gente está lá, a gente está usando o corpo, mesmo que ele esteja morto ou não. Quando a gente vai para um estágio, a gente usa aquela pessoa, mesmo a gente ainda não tem aqueles conhecimentos, a gente está usando, a gente está servindo ela de cobaia para nossos conhecimentos. Não é muito diferente, entendeu? Eles fazem a mesma coisa, eles são curiosos. Só que tem umas pessoas boazinhas e tem uns seres ruinzinhos, entendeu? E alguns são curiosos demais e vão além disso. Eles não têm sentimento. Esse sentimento de amor, carinho, tem de alguma forma, mas não é como aqui. Entendeu? Eles são muito diretos, eles são seres diretos. Eles entendem o que é xingamento, eles não entendem o que é isso, eles entendem apenas o que é energia. Eles sentem a energia da hora, da vibração da hora. Entendeu? A maioria das vezes eles não precisam nem comunicar em dialetos entre eles mesmo só com o olhar já se entendem. Entendeu? Por isso que desenvolveram esse dom telepático. Então, eles abduzem por quê? Porque são curiosos. A mesma coisa que a gente faz aqui. Entendi. Aquela hora você falou sobre as pirâmides, né? E a pergunta é... Quem que perguntou aqui? Cláudia. Como que eles chamam as pirâmides, já que não é pirâmide? Eles chamam de monumentos metafísicos. Monumentos metafísicos, ok. Agora mais uma pergunta da Cissa. Então, qual é o nome que eles usam para a raça? Eles se dão algum nome, né? Nós chamamos de Greys, mas existe algum nome real para isso? Chamam de entidades. Foi o nome que eles deram para a NASA e para o 51, entendeu? Que hoje não é mais 51, é 52, nossa, que diferença, né? Não é mais 51, 52, nossa, dá vontade até de rir, né? Então foi esse nome que o primeiro alienígena, que se chamava Victor, não sei se muita gente sabe disso, o Victor se apaixonou pela própria médica que conduziu ele em toda a área 51 e até fez um filho junto com ela, só que isso não é divulgado, entendeu? Então eles se chamam de entidades. Como nós também somos entidades, quando a gente morre, a nossa entidade ainda vive em algum lugar. Quem acredita aí, quem é espiritual, fã de Allan Kardec, me desculpa, gente, é porque meu pai é romeno, então às vezes eu confundo algumas coisas, entendeu? Você fala 7 línguas, então é complicado. Então quem é fã de Allan Kardec, entendeu? Eu mesma frequentei um centro espírita chamado Francisco de Paula, no Rio de Janeiro. Então lá eles explicam muita coisa em relação a isso. Ok. A próxima pergunta é, na sua opinião, do Alexandre, na sua opinião, qual o futuro da Terra? O futuro da Terra é continuar como ela exatamente está. Ela vai evoluir, vai chegar até um ponto que, claro, e esse é o ponto de alguns seres, é evoluir, né? Temos que evoluir, vocês têm que evoluir, mas só que vai vir outra catástrofe. Vamos imaginar então, tipo, na Era dos Dragões, dos dinossauros, veio lá, que vocês chamam de meteoro. Veio o meteoro, vai atingir o Pan, acabou tudo aquilo. Veio evoluindo tudo de novo, então vai vir outra coisa, vai devastar tudo. Só que desta vez os seres evoluídos vão fazer diferença. Porque a maioria desses seres evoluídos
que eu acho que teve essa raça, que é a outra raça de Andrômeda, que teve contato comigo, falou que até 2020, se esses seres escutarem tudo que está vindo a dizer nessa simbologia que eles aplicam até nessas plantações, né, que vocês chamam de várias outras coisas, então, até 2020, vários seres daqui vão estar conseguindo se comunicar inteiramente, telepaticamente, com todo o universo, com todos esses seres, convivendo naturalmente, telepaticamente. Então, se você escuta o que eles falam, você vai estar preparada, porque eles estão esses estão há 37 anos luz daqui. Então, já aconteceu uma coisa, com certeza, quem está ligado e está espiritualmente ligado, não basta apenas achar, você tem que acreditar. Não, se você não viu, ok, é difícil para mim porque eu não vi, eu não acredito. Ok, não vai servir. Você tem que acreditar. Como é que você acredita numa religião que está escrita? Você não pode acreditar numa coisa que já está falada há muitos anos, colocado vários monumentos, vários tipos de coisas na sua frente, você não acredita, e você acredita numa coisa que está escrita em papel? Então, essa vai ser a diferença. Então, os seres que estão mais evoluídos, eles vão ter a consciência de saber, olha, está chegando a hora. Então, isso vai fazer diferença. Ok. Uma outra pergunta, Sara. Tem bastante pergunta aqui, tá? Eu vou perguntando, a hora que você tiver que interromper, você me avisa. O que você sentiu em relação ao avião lá, né, da sua família, que até veio a cair? Foi sexto sentido ou você acha que é alguma outra coisa? Não foi sexto sentido. E não foi da minha família também. Foi uma vizinha minha, Luna, tinha a mesma idade que eu, tinha 8 anos de idade. A gente estava voltando da escola. E minha família, assim, sempre foi muito rica, tal, então sempre teve escola com motorista, essas coisas todas. Então, eu nunca gostava de ver meus amigos voltando a pé, sendo que eles eram meus vizinhos, então podia muito bem dar uma carona. E nesse dia eu dei uma carona para ela. E eu falei, Luna, eu acho que do nada, né? Falei, eu acho que você não devia viajar. Nem ela mesma sabia que ela ia viajar. Não acho que isso é um sexto sentido, como vocês falam aqui. Isso aí aconteceu por quê? Na primeira vez que eu fui abduzida, aos 7 anos de idade, foi antes disso, um pouquinho antes, alguns meses, todos os meus dons que eu já tinha, né, que vocês chamam de dons, eles foram exponencialmente maximizados. Ou seja, eu já tinha tudo isso incumbido lá dentro de mim, só que foram expostos. Só que eu não sabia controlar isso. Entendeu? Não sabia. Entendeu? Não tinha noção disso. Até porque também meu pai ainda não tinha contado a verdade do que estava falando. Então, isso não quer dizer mediunidade e espiritismo, como falam aqui. Isso é dom. Não, mas muitas pessoas que são espíritas, que são médiuns, estão internadas em centros e hospitais psiquiatras, sendo que elas não têm aquelas condições, como falar esquizofrenia. Cuidei de vários pacientes com esquizofrenia, até tratei de muitos. Eu tenho um centro, que é o CEAD, Cura Espiritual à Distância, que curo pessoas. Curo realmente pessoas. Pessoas com hemorragia intrauterina. Várias pessoas me buscam. Isso não convém agora. Entendeu? E é totalmente diferente. Mas não tem. Tem uma ligação entre o espiritismo e isso. E esse poder extrasensorial. Mas não quer dizer que um seja o outro. Não tem nada a ver. Estão ligados. O que eu gosto do espiritismo, que realmente ele vê além do que tem que ver. Ou seja, ele vê a áurea realmente existe, entendeu? O corpo magnético
o perispírito que eles explicam. O perispírito, quando você pega uma doença, aquela doença, quando ela está mal mesmo, um câncer, quando chega a atingir o seu corpo para te matar, é porque a sua alma foi atingida. Então, isso tudo nós acreditamos. Esses seres acreditam. Que é realmente assim. Na verdade, o espiritismo é o catolicismo avançado. Ok, Sara. Agora a pergunta do Carlos. O que você acha? Você acabou falando, mas só respondeu. O que você acha sobre esquizofrenia? Já respondi para ele o que eu acho de esquizofrenia. Ô Carlos, a esquizofrenia, falando como uma enfermeira-chefe de um hospital chamado Santa Isabel em Cabo Frio, a esquizofrenia, ela é uma psicopatologia. Ou seja, ela não seja nem ser uma ela nem seja ser uma doença psiquiatra. Ela é uma psicopatologia. Ou seja, é um sofrimento psíquico grave, entendeu? Muitos centros espíritas até acham que isso seja problema da alma, mas esse não é o que você vem perguntando. É um transtorno psíquico, severo mesmo, severo. É caracterizado por 2% de... A cada 10 pessoas, a cada 1.000 pessoas que nascem, 2% dessa população aí de 1.000 são esquizofrênicas. Não tem nada a ver com o que eu sou, o que outros são, o que os abduzidos são, não tem nada a ver. Entendeu? Porque isso aí, se você for ver com um esquizofrênico, é capaz até dele te matar. Entendeu? No ataque. Entendeu? Ele vê coisa que não tem nada a ver, você fala uma coisa com ele, ele te responde. É uma doença psíquica, esquizofrênica, que compõe o grupo de psicose. Então é uma coisa séria, é uma doença psicossomática, entendeu? Então, e isso pode atingir qualquer idade, não é? Que idade? Você pode ter isso com 7 anos, ou você pode ter isso com 36, 40 anos, entendeu? Isso é uma coisa séria, esquizofrenia é uma coisa séria, é uma coisa que atinge 1% da população mundial, entendeu? Mas não tem nada a ver com ufologia, querido. Ok, Sara. A outra pergunta, se você sabe alguma coisa sobre o ET de Varginha. O ET de Varginha. Eu tenho pouca coisa para falar. Primeiro, a ET de Varginha não tinha chifre, não. E segunda coisa, quando o governo pegou esse ET de Varginha, que é um ET, que a gente falou hoje, o ET que perguntaram aí, que é o ET vermelho, né, que vocês chamam de ET. Eu não chamo de ET, eles até se sentem até um pouco atingidos quando vocês chamam de ET. Essa entidade, ela é cor vermelha, ela era de Mercúrio, ou por ali perto. Então, aquele tipo de ser, ele não tinha chifres. E eu tenho certeza que não tinha chifres. Não existe alienígena de chifres. Não existe alienígenas de chifre. É isso que eu tenho para dizer. Sobre o caso, não estava no dia, não estava na hora e não tenho nada sobre o que falar sobre o caso. Ok, Sara. Mais uma pergunta. Eles acreditam em Deus? Acreditam, só que não do mesmo jeito que a gente. O Deus para eles são o Deus universal, o Deus cósmico. O Deus para ele é o Deus... como é que eu explico? Isso é uma pergunta difícil, mas fácil de falar. Você imagina o seu cérebro tem milhares de neurônios e tem milhares de sinapses. Entendeu? Para eles, o Deus é como se fossem os neurônios e o universo fosse as sinapses nervosas que passam as mensagens. É isso. Se alguém tem algum conhecimento sobre isso, vão entender. O Deus é como se fossem os neurônios e nós, as sinapses. Entendeu? Nós somos mensageiros desse Deus. É um Deus universal, um Deus cósmico. E não existe um Deus físico. Entendeu? É um Deus universal. É um Deus de criação. É um Deus verdadeiro. Não, isso
que contam, certo? E contam na Bíblia isso, isso, isso. Ok, é verdade. Contam lá no Japão isso. Ok, é verdade. Existe esse Deus. Ele é um Deus poderoso. Vocês nem imaginam. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso. Mas só que não existe só ele. Existem milhares de deuses. Não é só um Deus que existe. E o erro humano é cultuar um único Deus. Existem vários deuses. Entendeu? Lá no Japão é um Deus, lá na Índia é um outro Deus. Lá na Índia tem vários deuses. Entendeu? Mas também são lugares muito mais evoluídos que o Brasil, né? Outra pergunta aqui do Francisco. Se as explosões solares podem contribuir para a comunicação telepática? Não podem. As explosões solares não podem contribuir para nada. São explosões solares, são tipo uma estrela que explode, que é a supernova. A supernova, né? Ela é uma estrela, na verdade, a supernova é uma estrela que explode. Vamos falar assim. Entendeu? É a mesma coisa. Uma explosão solar, ela não vai acarretar nada, ela vai acarretar apenas em mudanças climáticas. Ok. Uma pergunta que eu não entendi muito bem aqui, depois eu até peço para o Walter explicar melhor. Se o áudio, eu acho que ele está gravando, se ele pode colocar isso depois no YouTube, você autoriza ele colocar para mais pessoas assistirem? Deve ser isso. Quem é o Walter? É o Walter Luiz, ele participa aqui do chat, ele perguntou se você autoriza colocar o áudio, né? Ou seja, a gravação no YouTube para mais pessoas ouvirem. Pode colocar já. Já tem umas gravações minhas aí, feitas por alguns grupos ufológicos, mas você pode colocar. Legal. Agora, o Giovanni, se você tem algum contato ou sabe sobre arcturianos? Sim. Se eu tenho um contato... Se você tem algum contato ou se você conhece alguma coisa sobre os arcturianos e o que eles estão fazendo aqui em relação à evolução humana. Certo. Assim, os arcturianos, eles são tipo... A maioria dos arcturianos são considerados, como vocês falam, que são os anjos, né? Os arcturianos, muitas vezes, eles são chamados de anjos, né? Eles vieram lá da constelação de Búzios e tal. Mas eu não tenho muito o que falar. São seres de luz. São seres, assim, como vocês falam. São seres da galáxia de Arcturus, né? Que, na verdade, nem é. É uma estrela. E são seres de luz, na verdade. Que vieram aqui para transmitir luz e mensagens boas. E são poucas as pessoas que têm essa ligação com eles. Ok. Aqui uma pergunta. Gente, não vai dar para fazer todas as perguntas, tá? Eu estou indo numa sequência que nós conseguimos anotar aqui. Eu vou fazer a última pergunta aqui que eu anotei, do Xelão. E aí depois a gente faz o encerramento aqui com a Sara. E a última pergunta, quer dizer, a penúltima, porque a última eu quero fazer. A última pergunta do Xelão. Se você já viu nave triangular? Já vi a nave triangular. São consideradas naves mães. E elas são imensas. Ok. Consideradas naves mães. Desculpa, só um detalhe aqui. Pergunta se realmente extraterrestre existe, porque Allan Kardec nunca disse em outras biografias a existência de alienígena. O Carlos lá perguntando se realmente eles existem. Claro, o seu depoimento para você afirma que sim. Então já está respondido por tabela, vamos assim dizer. Mas é interessante, a gente precisa ver todos esses lados, né? Então o Carlos tem essa mente crítica, isso é filosófico, isso é interessante, a gente precisa ver por todos os lados. A pergunta minha divide-se em duas, tá? Uma é, você conhece e sabe alguma coisa sobre chemtrail? E a outra é, existem ET bons e ETs maus? A primeira eu sei, mas eu não posso responder. Eu não tenho
permissão para responder. Eu posso responder contigo pessoalmente, falando, só nós, entendeu? Porque isso é uma coisa séria. E a segunda, sim, existem. Na sua maioria dos ETs, eles existem, sim. A maioria são bons. Os que estão aqui, na verdade, os que estão aqui não são bons. E os que estão como visitantes, que são os paraquedistas, eles são bons. E os que estão aqui são maus. Os que estão aqui em contato com o governo, em contato com isso, aquilo, que estão em intraterrenos, tem vários intraterrenos, entendeu? Eles não são bons. Eles são exilados. Eles vieram aqui apenas, não vão fazer mal para ninguém, não vão fazer nada, a não ser que alguém vá lá e mexa, encontra eles dentro de um buraco, alguma coisa assim, vão mexer com eles. Mas eles não vão fazer mal a ninguém, eles só querem se exilar. A maioria das vezes vem escondido dentro de uma nave e acabam vindo para cá. Entendeu? Existe sim o MIB, Homens de Preto. Existe sim. Parece ficção? Não, mas existe. Existem seres que realmente são negros, totalmente, parece a Dona Morte. Entendeu? Vou falar na linguagem de vocês. Entendeu? E são os MIB. Eles realmente, eles apagam a mente. Não são os greys que apagam a mente. Vem esses seres, vão lá, em conjunto com todos os outros seres, são chamados e eles apagam a mente da pessoa. Entendeu? E quanto aos seres bons ou maus, os maus, a maioria está aqui dentro, entendeu? E os bons, poucas pessoas têm contatos, que são os contatados, os abduzidos, alguém que tem canalização, alguém muito espiritual, evoluidamente, e os que estão vindo de paraquedas, que são os visitantes, que vêm aqui, olham, analisam, entendeu? Entre em contato com alguém. E existe mesmo, existe essa distinção entre bons e maus. Só que os maus, eles não querem mal, assim, de vai fazer alguma coisa contra você, não. A maioria das vezes, teve um militar que ele veio e prendeu um ser, entendeu? Que ele julgava ser mal, mas não era mal, realmente o ser estava se protegendo. E acabou que o cara se ferrou, porque não tem como. Ele vai vir com uma arma, esse ser vai vir com apenas um poder de um olhar, isso parece ficção, sei que tem muita gente rindo, mas com apenas um olhar ele pode distribuir em várias partes, igual um gado. Ok, Sara. Bem, já estamos aqui 5 para meia-noite, então nós vamos encerrar essa parte de perguntas e respostas e quero deixar os 5 minutos finais para suas considerações, se você quer dar algum recado, se você quer passar alguma mensagem, tá? Mais 5 minutos para você e a gente encerra, tá ok? Ok. Então pode ficar à vontade, Sara. Quais são as suas considerações finais? Você quer deixar algum recado para as pessoas? O que você quer falar? Amigos, eu sou tranquila, entendeu? Eu sei que muitas pessoas, eu sei que tem muita gente que está me ouvindo agora, que se encaixou de alguma forma no que eu disse, entendeu? Mas eu sei também o medo que vocês passam de não poder falar, passar para frente o que vocês sentem ou até que vocês viram por causa de algumas pessoas que vão falar ou então achar certas coisas. Esqueçam isso, porque a evolução é esquecer o que te faz mal, o que te incomoda. Você esquece. Não quer dizer que você não saiba o que aconteceu. Você apenas esquece, deixa de lado. Entendeu? Você deixa de lado. O que te incomoda, você deixa de lado. Não é ignorar. Quando você ignora, é quando você nem ao menos vê o que aquela pessoa está te falando. Deixar de lado é quando você olha e vê que aquilo ali não está te fazendo bem. Entendeu? Então, amigos, vocês têm que evoluir espiritualmente, não no sentido de dizer, vou evoluir, não, é fazer no dia a dia. Fazer no dia a dia infinitivamente, entendeu? Viver, entendeu? Sem se preocupar,
Se existem seres lá fora, claro, óbvio, existem. Eu sou um ser de lá fora, eu sou um ser híbrido, entendeu? Vocês querem contato maior? Estão em contato comigo. Eu sou um ser de lá fora. Isso é loucura? Não. Não tenha medo de expor o que vocês sentem de vivência, seja ela ocular ou seja ela psicológica, né, como falam, né, e sonho, seja que for. Não tenham medo de expor, entendeu? Porque quanto tempo essa humanidade foi calada? Esse é o momento de vocês falarem, entendeu? Refletirem, pesquisarem, entendeu? Esses grupos todos, esses grupos que eu vejo por aí, de gente que vai e só xinga, só remete, só responde. Isso aqui não dá. São seres que não dão nada em troca. São seres que, na verdade, precisam de vocês, seres evoluídos, para evoluírem. As pessoas que vêm em troca, xingam, remetem, são seres que, na verdade, estão com tanto medo que até na hora de dormir acendem a luz para dormir. Eles precisam de vocês, entendeu? Vamos evoluir, vamos abrir a nossa mente. Não vamos ser parte mais daquela parte que está tentando enganar, da parte que está tentando esconder o que já está claro, entendeu? Vamos evoluir, entendeu? Vocês precisam disso. Vocês precisam abrir a mente de vocês. Chega de tantas provas. Vocês querem provas? Provas. Eu não acredito. Mas provas. Onde estão as provas? Eu não acredito. Vocês têm que buscar as provas dentro de vocês. Primeiramente, vocês aceitarem. Depois vem as provas. Não existe conclusões de provas antes do autoafirmamento. Não existe, gente. Só quero o bem de todos. Muito obrigado por todas as pessoas que estão me ouvindo. Muito obrigado também pelas pessoas que não estão me ouvindo. Obrigada a todos, de todo o meu coração. Namastê. Sara, quero agradecer também por sua participação, por você se abrir, né? Abrir o seu coração, passando aquilo que você tem como certo. Isso todos nós pode ter certeza que respeitamos. Depois, claro, a gente vai conversar sobre os chemtrails e muito obrigado. Vou desconectar aqui só para eu finalizar. Obrigado, Nelson. Muito obrigado, foi um grande prazer. Tá ok. Vou só desconectar aqui a gente para eu finalizar com o pessoal da rádio e depois eu faço contato com você novamente, tá? Beijo, querida. Beijo, querido. Tchau. Então, amigos, tivemos aí um bate-papo, né, muito interessante com a Sara Gonçalves. O professor Fábio não conseguiu contato com ele. E que bom que a Sara providencialmente conseguiu ficar aqui sem precisar ir lá para o aeroporto, né, que ela tinha um compromisso e acabou podendo ficar com a gente. Então, como se diz, né, nada é por acaso, tudo está certo. Então, gratidão a todos vocês. Não deu, desculpa, tá? Não deu para responder todas as perguntas, nem consegui anotar todas as perguntas. Sei que a Sara passou visões, às vezes, um pouco diferente daquilo que a maioria das pessoas, né, tem, mas lembrando que ela passou aquilo que ela aprendeu diretamente, tá? Diretamente em seus contatos. E a maioria daquilo que as pessoas têm é por crença, né? É por alguém disse, alguém veio, canalizou, alguém isso, alguém aquilo. E isso é muito subjetivo, pode ser correto e pode não ser. Então, nós temos aí duas formas de analisar e de entender e de estudar, e todas elas vão contribuir. Então, sempre com bom senso, agradeço a presença de todos, agradeço, né, quem colaborou com as perguntas aqui no chat, muito bacana, agradeço a presença do Carlos também, eu entendo você perfeitamente, Carlos, e o Carlos Monteiro.
Boa noite, seja sempre muito bem-vindo, tá? Pode ter certeza que eu te entendo. Também sou, além da minha formação em medicina natural, também sou professor de filosofia, tenho essa formação, e a filosofia trabalha muito dessa forma, né? E cada um também tem o seu aprendizado, cada um tem o seu momento. Então, todos sejam muito bem-vindos sempre. Encerramos mais um programa. Namastê a todos e até amanhã. Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira falamos sobre espiritualidade de uma forma aberta. Tá ok? Então, muito obrigado. E vamos torcer para a rádio continuar no ar aqui, né? A parte ao vivo. Um abraço a todos.